Você já se perguntou por que certas pessoas parecem ser constantemente manipuladas, usadas ou emocionalmente drenadas em seus relacionamentos? Por que algumas sempre acabam presas em ciclos de dor e frustração, enquanto outras parecem imunes a esse tipo de dinâmica? Talvez você já tenha vivido isso. No começo tudo parecia perfeito. Você conheceu alguém encantador, carismático, que parecia entender você melhor do que qualquer outra pessoa. Mas com o tempo, algo mudou. Pequenos comentários que antes pareciam inofensivos começaram a machucar. Você sentia que precisava se esforçar cada vez mais para manter a harmonia, mas por mais que tentasse, nada parecia suficiente. Então surge a dúvida: será que o problema está em mim? Será que estou exagerando? A verdade é que certos traços de personalidade fazem com que algumas pessoas sejam alvos fáceis para manipuladores e narcisistas. E o mais perigoso? Eles identificam essas características rapidamente e sabem exatamente como explorá-las. Hoje você vai descobrir 8 características que tornam alguém um alvo perfeito para um narcisista. E mais importante, como se proteger. Este conhecimento pode transformar a sua forma de se relacionar e, quem sabe, até abrir seus olhos para padrões que você nunca percebeu antes. Então, se você quer aprender a se fortalecer, inscreva-se no canal agora mesmo, porque aqui você encontra conteúdos que podem realmente fazer diferença na sua vida. Deixe seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam dessa mensagem e escreva nos comentários: eu me fortaleço e me protejo. Quando você escreve algo, você grava a ideia no seu subconsciente, reforçando esse compromisso dentro de você. Não é apenas uma frase, é uma afirmação, um compromisso com você mesmo, um lembrete de que a partir de hoje, suas escolhas serão guiadas pela sua força e não pelo medo. Fazendo isso, você dará um excelente passo em direção a relacionamentos mais saudáveis e conscientes. Agora, vamos à primeira característica que faz de você um alvo perfeito para narcisistas. Característica número 1. Você tem empatia em excesso. Imagine a seguinte situação. Você conhece alguém que parece estar sempre em dificuldades. No início, você sente compaixão. Você escuta, aconselha, se doa. Afinal, você acredita que as pessoas precisam de apoio e que com um pouco de compreensão e paciência, todos podem melhorar. Mas com o tempo, você percebe algo estranho. Essa pessoa nunca assume responsabilidade por nada. Sempre há uma desculpa, sempre há uma justificativa. E de alguma forma, você se vê constantemente envolvido nos problemas dela. Você tenta ajudar, mas quanto mais se doa, mais esgotado se sente. Então, vem a pergunta: por que você se sente culpado por não conseguir consertar a vida de outra pessoa? Pessoas com empatia excessiva são um alvo perfeito para narcisistas. Eles sabem que você se importa, que você se coloca no lugar dos outros, que você sofre ao ver alguém em dificuldade. E é exatamente isso que eles usam contra você. Eles se apresentam como vítimas, criam histórias de sofrimento, fazem você acreditar que só você pode entendê-los. E aos poucos, você se torna responsável pelo bem-estar deles. E é aí que o ciclo começa. Você tenta ajudar, mas nunca é suficiente. Eles sempre precisam de mais. Mais compreensão, mais paciência, mais sacrifício da sua parte. E quando você começa a se esgotar, quando começa a perceber que algo está errado, eles invertem o jogo. Depois de tudo o que eu passei, você vai me abandonar agora? E você hesita. Porque abandonar alguém que sofre parece cruel. Porque você se acostumou a colocar as necessidades dos outros acima das suas. Mas a verdade é que empatia sem limites não é virtude. É uma armadilha. Então, reflita. Quantas vezes você ignorou os sinais porque sentiu pena de alguém? Quantas vezes você aceitou comportamentos tóxicos porque acreditou que a pessoa estava apenas passando por um momento difícil? A empatia é uma qualidade valiosa,
mas quando usada sem discernimento, pode fazer de você um alvo fácil para manipuladores. Se você se identificou com isso, não significa que precisa deixar de ser empático. Significa que precisa aprender a equilibrar o seu coração com a sua razão. Comece a se perguntar não apenas como essa pessoa se sente, mas também como essa relação está me fazendo sentir. Porque o verdadeiro cuidado não está apenas em acolher o outro, mas também em não se abandonar no processo. Se sua bondade sempre resulta em esgotamento, se sua paciência sempre acaba em decepção, se suas tentativas de ajudar apenas te deixam mais ferido, então talvez seja hora de mudar a pergunta. Ao invés de "o que mais posso fazer por essa pessoa?", pergunte-se: essa relação me fortalece ou me enfraquece? A resposta pode ser o que faltava para você finalmente se libertar. Porque ajudar alguém nunca deve significar se perder no processo. Característica número 2. Você evita conflitos a todo custo. Imagine outra situação. Você está em uma conversa e alguém diz algo que o incomoda profundamente. Talvez seja uma crítica disfarçada de brincadeira, um comentário injusto ou até uma atitude que te desrespeita. Você sente um nó no estômago, sua mente se enche de respostas que gostaria de dar, mas no fim você sorri, finge que não se importou e deixa passar. Quantas vezes você já fez isso? Se você se identificou, não está sozinho. Muitas pessoas evitam conflitos porque foram ensinadas que discordar é errado, que expressar desagrado pode afastar os outros, que questionar pode torná-las difíceis de lidar. Mas essa necessidade de manter a paz a qualquer custo faz de você um alvo perfeito para um narcisista. Narcisistas testam limites. No início, podem fazer pequenos comentários depreciativos, brincadeiras sutis ou pedir favores que exigem um pouco mais do que você gostaria de dar. E se você nunca diz não, se nunca questiona, eles entendem isso como um sinal verde. Então a situação se intensifica. Pedidos se transformam em exigências. Pequenas críticas se tornam ataques velados. E você, que apenas queria evitar brigas, acaba vivendo em um ambiente onde o único que nunca pode se sentir desconfortável é o narcisista, porque todo o peso da relação está sobre você. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Evitar um conflito não significa evitá-lo de verdade. Significa apenas adiá-lo. E muitas vezes permitindo que ele cresça e se torne algo muito pior. Agora pense. Quantas vezes você engoliu palavras que precisavam ser ditas, apenas para preservar uma paz que só beneficiava o outro? Quantas vezes você cedeu, mesmo sabendo que estava errado, apenas para evitar o desconforto de confrontar alguém? E quantas vezes você percebeu que essa passividade apenas deu mais poder para quem já estava te manipulando? Narcisistas não respeitam quem não impõe limites. Eles prosperam onde não há resistência. E enquanto você acredita que está sendo compreensivo, eles enxergam isso como fraqueza. Mas aqui está a chave. Defender-se não é ser agressivo. Dizer não não é ser egoísta. Estabelecer limites não é errado, é necessário. Se alguém se afasta porque você começou a se posicionar, essa pessoa nunca esteve ali por você. E se alguém te faz sentir medo de falar o que pensa, saiba que essa, definitivamente, não é uma relação saudável. Você não precisa buscar conflitos, mas também não pode fugir deles quando necessário. Porque toda vez que você evita um confronto necessário, você paga o preço em silêncio. Característica número 3. Você busca a aprovação constantemente. Agora, imagine esta cena. Você faz algo bom, algo que te custou esforço, dedicação. Pode ser um trabalho bem feito, um gesto de gentileza ou até mesmo uma conquista pessoal. Mas no fundo, isso só parece ter valor quando alguém elogia, quando alguém reconhece, quando alguém valida. E se ninguém notar,
Se ninguém disser nada, você se sente invisível, insuficiente, com aquela sensação incômoda de que talvez o que fez não tenha sido bom o bastante. Você já se sentiu assim? Se a resposta for sim, saiba que isso não acontece por acaso. Desde cedo, aprendemos a associar nosso valor à aceitação dos outros. Fomos condicionados a buscar aprovação para nos sentirmos dignos, aceitos, amados. Mas há um problema nisso. Quem precisa constantemente da validação externa se torna altamente vulnerável a manipuladores. E os narcisistas sabem disso. Eles percebem essa necessidade em você e usam isso a favor deles. Primeiro, com elogios e admiração. Eles fazem você se sentir especial, incrível, único, mas depois, essa mesma aprovação se torna uma moeda de troca. Eles começam a dosar os elogios, a reter o reconhecimento, a fazer você sentir que precisa se esforçar cada vez mais para merecer o que antes vinha naturalmente. E assim, sem perceber, você entra em um ciclo perigoso, fazendo cada vez mais para receber cada vez menos. Você já sentiu que precisava andar em ovos para não decepcionar alguém? Já se pegou mudando seu jeito de ser só para ser aceito? Já tolerou desrespeitos porque tinha medo de perder o pouco de validação que recebia? A verdade é que, quando você busca a aprovação excessiva, você entrega aos outros o poder de definir seu valor. E um narcisista jamais irá devolver esse poder a você. Porque enquanto você estiver buscando reconhecimento, ele continuará controlando as regras do jogo. Mas aqui está algo que você precisa lembrar. O seu valor não está no que os outros dizem sobre você. O seu valor está em quem você é, independentemente da opinião externa. Reconhecimento é bom, mas não pode ser sua fonte principal de autoestima. Porque quando você para de buscar aprovação, você recupera algo muito mais valioso, a sua liberdade. Característica número 4. Você tem dificuldade de dizer não. Agora imagine que alguém pede um favor a você. Algo pequeno, aparentemente inofensivo. Talvez seja assumir uma responsabilidade extra, ceder a um pedido inconveniente ou até aceitar um comportamento que o incomoda. No fundo, você não quer fazer aquilo. Você sente que está ultrapassando seus próprios limites, mas ainda assim, você sorri, concorda e diz, claro, sem problema. E depois, sozinho, você se sente esgotado. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Se dizer não faz você se sentir culpado, desconfortável ou ansioso, isso pode ser um sinal de alerta. E os narcisistas sabem reconhecer esse sinal de longe. Eles testam aos poucos, um pequeno pedido aqui, uma exigência ali. E cada vez que você aceita sem questionar, eles entendem que podem pedir mais. Com o tempo, esses pequenos pedidos se tornam demandas, obrigações, sacrifícios que drenam sua energia. Até que você se vê em um relacionamento onde suas necessidades nunca são prioridade, onde você está sempre cedendo, sempre colocando os outros acima de si mesmo. Mas pare um momento e pense. Quantas vezes você disse sim apenas para evitar conflitos? Quantas vezes ignorou sua própria vontade para agradar alguém? E quantas vezes percebeu que, mesmo cedendo o tempo todo, nunca era o suficiente? Porque aqui está a verdade. Quem não consegue dizer não, acaba se tornando um prisioneiro do sim. Mas por que isso acontece? Porque, em algum momento da vida, você aprendeu que negar algo a alguém significa ser egoísta, que dizer não pode afastar as pessoas, fazer com que deixem de gostar de você. Mas isso não é verdade. Dizer não, quando necessário, não significa rejeitar o outro. Significa escolher a si mesmo. Significa entender que suas necessidades também são importantes. Que impor limites não é um ato de agressão, mas de respeito próprio. E aqui está o mais importante. As pessoas certas irão respeitar o seu não.
Apenas aquelas que se beneficiam da sua falta de limites irão tentar manipulá-lo para se sentir culpado por isso. Então, a pergunta que você deve se fazer não é: e se eu disser não e essa pessoa se afastar? A pergunta que realmente importa é: que tipo de pessoa só está ao meu lado se eu nunca disser não? Característica número 5. Você é uma pessoa otimista, que sempre enxerga o lado bom dos outros. Agora, imagine que você conhece alguém que em certos momentos age de forma fria, manipuladora ou até cruel. Mas em outros, essa mesma pessoa pode ser gentil, carismática, encantadora. E é essa segunda versão que você escolhe acreditar. Você pensa: ele não fez por mal, talvez tenha tido um dia ruim. No fundo, sei que tem um bom coração. Então, você perdoa. Você dá mais uma chance. Você insiste em enxergar o que há de melhor, mesmo quando os sinais vermelhos estão por toda parte. Isso soa familiar para você? Se sim, saiba que essa sua capacidade de ver o bem nas pessoas é um traço bonito, mas também pode ser uma vulnerabilidade perigosa quando usada contra você. Narcisistas sabem exatamente como explorar esse seu otimismo. Eles alternam entre momentos de bondade e manipulação, criando um ciclo vicioso onde você sempre espera pela versão boa deles e ignora os momentos em que mostram quem realmente são. E o mais perigoso, eles fazem você duvidar da sua própria percepção. Eles dizem que você está exagerando, que tudo não passa de um mal-entendido, que você precisa ter mais paciência. E assim, você continua insistindo, acreditando que se tentar um pouco mais, se demonstrar mais compreensão, se tiver mais empatia, talvez a versão boa deles finalmente prevaleça. Mas aqui está uma verdade difícil de aceitar. As ações de uma pessoa dizem mais sobre ela do que as suas intenções sobre ela. Se alguém machuca você repetidamente, isso não é um erro. Se uma pessoa só é gentil quando lhe convém, isso não é bondade. E se você precisa constantemente justificar o comportamento de alguém para si mesmo, essa já é sua resposta. Então pense: quantas vezes você releva atitudes tóxicas porque acredita que, no fundo, a pessoa é boa? Quantas chances você deu para quem já mostrou que não merecia? E quantas vezes essa sua esperança impediu você de enxergar a realidade? Enxergar o lado bom das pessoas é uma virtude, mas não pode ser uma venda que impede você de ver a verdade. O verdadeiro otimismo não é insistir em quem nos machuca, é acreditar que sempre podemos escolher algo melhor para nós. Característica número 6. Você tem medo de ser rejeitado ou abandonado. Agora, imagine que você está em um relacionamento, pode ser amoroso, uma amizade ou até mesmo um vínculo familiar, e em determinado momento sente que algo está errado. Você percebe que não está sendo tratado com respeito, que suas emoções são constantemente ignoradas ou que suas necessidades nunca são prioridade. Mas, mesmo assim, você fica. Porque no fundo, existe um medo maior. O medo de perder essa pessoa. O medo de ser deixado para trás. O medo da solidão. Você já sentiu isso? Se sim, saiba que esse medo não é apenas um sentimento passageiro. Muitas vezes ele tem raízes profundas, talvez na sua infância, talvez em experiências passadas de rejeição. Ele pode ter sido construído ao longo de anos, fazendo você acreditar que, para ser amado, precisa aceitar menos do que merece. E os narcisistas sabem reconhecer esse medo. Eles criam um jogo psicológico onde a sua maior insegurança é usada contra você. Primeiro, fazem você se sentir especial, essencial, indispensável. Mas depois começam a ameaçar, direta ou indiretamente, retirar esse amor, essa atenção. Já percebeu como no início eles são extremamente presentes e depois começam a se afastar de forma calculada?
Já sentiu que, se não fizer exatamente o que eles querem, pode ser descartado? Já teve a sensação de que está sempre lutando para manter alguém por perto, enquanto essa pessoa pouco faz para manter você? Esse é um padrão clássico de manipulação. O narcisista cria uma sensação de escassez emocional. Faz você acreditar que, se ele for embora, ninguém mais poderá preenchê-lo. E isso prende você em um ciclo de ansiedade, fazendo tudo para evitar o abandono. Mas aqui está uma verdade que você precisa ouvir. Ser abandonado por quem não valoriza você não é uma perda, é uma libertação. O amor verdadeiro não se baseia em medo. Quem realmente se importa com você não faz jogos emocionais. Não ameaça ir embora só para ver você ceder. Não brinca com suas inseguranças para manter você sob controle. Então pergunte a si mesmo: você está em relacionamentos onde sente segurança ou onde vive com medo de ser deixado? Você se molda para agradar os outros, só para garantir que eles não vão embora? E, acima de tudo, você já parou para pensar que merece muito mais do que viver sob essa constante ansiedade? Porque você merece. Você merece relacionamentos onde seja valorizado, não onde precise implorar por migalhas de afeto. Você merece pessoas que escolham ficar, não que façam você sentir que precisa provar seu valor para ser amado. E lembre-se, ninguém que realmente ame você irá fazê-lo temer ser abandonado. Característica número 7. Você é extremamente leal. Imagine que você construiu um vínculo com alguém, um relacionamento amoroso, uma amizade ou até mesmo uma parceria profissional. Você acredita que, quando nos importamos com alguém, devemos ser leais, devemos dar nosso melhor, devemos estar presentes nos momentos bons e ruins. Então, quando essa pessoa erra, você perdoa. Quando ela o trata mal, você justifica. Quando ela se afasta, você se aproxima ainda mais, tentando consertar tudo. Porque para você, desistir não é uma opção. Você acredita que com paciência, amor e compreensão pode transformar qualquer relação. Mas agora pare e pense, essa mesma lealdade que você oferece é recíproca? Ou você é sempre quem faz mais, quem compreende mais, quem cede mais? Aqui está a grande verdade. Os narcisistas adoram pessoas leais. Eles sabem que uma pessoa leal não desiste facilmente, que ela suporta, tenta, insiste, e é justamente essa qualidade que eles exploram ao máximo. Eles testam seus limites, sabendo que você não irá embora. Eles erram repetidamente, porque sabem que você sempre perdoa. Eles manipulam sua noção de compromisso, fazendo você sentir que precisa aguentar tudo em nome do amor, da amizade ou da família. E sem perceber, você se torna prisioneiro da sua própria lealdade. Mas aqui está algo que você precisa entender. Lealdade não significa se anular. Ser leal não é suportar abusos emocionais. Não é fechar os olhos para padrões destrutivos. Não é permanecer ao lado de quem nunca se esforça para ser melhor. A verdadeira lealdade só faz sentido quando é valorizada e respeitada. Então pergunte a si mesmo, a sua lealdade está sendo correspondida ou apenas explorada? Você está em relações onde existe equilíbrio ou onde apenas você carrega o peso da conexão? Se a situação fosse ao contrário, essa pessoa faria por você o que você faz por ela, porque a lealdade só tem valor quando está sendo entregue a quem realmente merece. E você merece relacionamentos onde não precise provar seu valor o tempo todo. Característica número 8. Você tem um forte senso de responsabilidade pelos outros. Agora, imagine que alguém ao seu redor está enfrentando dificuldades. Talvez seja um amigo, um parceiro, um familiar. Você percebe que essa pessoa está passando por problemas, que tem traumas do passado, que age de maneira disfuncional e, naturalmente, você sente que deve ajudar.
Você se vê assumindo a responsabilidade de tentar consertar essa pessoa, de ser a fonte de equilíbrio para ela, de oferecer apoio incondicional, mesmo que isso custe sua paz. E sem perceber, você entra em um ciclo perigoso, porque o narcisista se alimenta exatamente dessa sua necessidade de cuidar, de compreender, de estar presente. Ele percebe que você se sente responsável pelas emoções dos outros e usa isso contra você. Já notou como um narcisista sempre tem uma história triste para justificar suas atitudes? Como ele faz você sentir culpa por querer se afastar? Como ele manipula suas emoções, dizendo que precisa de você, que sem você ele não seria nada. Esse é um dos maiores laços que prendem uma pessoa empática a um narcisista. A ilusão de que, se você for compreensivo o suficiente, amoroso o suficiente, paciente o suficiente, ele mudará. Mas aqui está a verdade dura, porém necessária. Você não é responsável por consertar ninguém. Cada pessoa precisa assumir a responsabilidade por suas próprias atitudes, suas próprias escolhas, seus próprios processos de mudança. Você pode apoiar, pode orientar, pode demonstrar carinho, mas nunca pode carregar um peso que não é seu. Se você sente que está constantemente tentando salvar alguém, pergunte a si mesmo: essa pessoa realmente quer mudar ou apenas quer que eu suporte tudo? Eu estou ajudando ou estou me sacrificando em nome de alguém que não se importa comigo? Se eu parar de me responsabilizar pelos problemas dela, o que sobra dessa relação? Porque a verdade é que uma relação saudável não pode ser sustentada pelo peso de apenas uma pessoa. E você merece conexões onde seu papel não seja o de curador, mas sim de alguém que também é cuidado, amado e respeitado. Agora que você conhece essas 8 características, eu quero que você faça uma pausa e reflita. Quantas dessas características você reconheceu em si mesmo? Em quantos momentos da sua vida você percebeu que estava cedendo demais, se anulando, tentando salvar alguém que nunca realmente quis ser salvo? Se você se identificou com essas características, isso não significa que há algo de errado com você. Não significa que precisa mudar sua essência, sua bondade, sua empatia. O que isso realmente significa é que você precisa aprender a se proteger. Você precisa entender que sua sensibilidade e sua capacidade de amar não devem ser desperdiçadas em relações que drenam sua energia, que te fazem se sentir pequeno, que fazem você duvidar do seu próprio valor. E como fazer isso? Estabeleça limites. Dizer não é egoísmo, é autocuidado. Observe ações, não palavras. Alguém pode prometer mudar, mas o que realmente importa são os comportamentos constantes. Escolha pessoas que te tratam com respeito e reciprocidade. Relacionamentos saudáveis não exigem que você se sacrifique o tempo todo. Valorize-se antes de esperar que os outros façam isso. Você merece relações que agreguem à sua vida, não que tirem sua paz. E agora eu quero te ouvir. Você já passou por algo assim? Como lidou? Escreva nos comentários a sua experiência. Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação e ainda não percebeu. Declare mudança para a sua vida e reforce seu compromisso consigo mesmo, escrevendo nos comentários a seguinte frase: eu escolho me libertar e viver relações saudáveis. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Assim, você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente fazem a diferença na vida de quem precisa. E lembre-se, você tem o poder de escolher a quem entrega sua energia. Escolha pessoas que te elevam, não que te sugam. Você merece isso. Nos vemos no próximo vídeo.